A nossa vida, ela não aconteceu e não acontece da forma que aconteceu por acaso. Não existe essa história de acaso. Por acaso eu nasci assim, por acaso aconteceu tal coisa. Não. Existe algo no seu passado que revela a sua missão de vida. O que você veio fazer aqui nesse planeta. Tem algo aí na sua história que é só sua e que é reveladora da chave da sua missão. E quando a gente fala em missão, nós estamos falando do compromisso espiritual que te possibilitou estar aqui. A gente não nasce por acaso. Essa história de Não sei porque eu nasci, você vai parar isso aqui agora. o que é o passado? Quando a gente fala assim, nossa, o que é passado? Do que compreende um passado? O passado é um conjunto de duas forças. A força da vida mais a força do seu espírito. Então, tudo que a vida te oferece e a forma como você age, interage com todas as situações da vida é que vão estar ali dentro do seu passado. E no nosso passado, ele contém um padrão de atração que você desenvolveu através dessas duas forças. Se olhar para isso de uma forma emocional, você contamina todas as informações que a realidade te traz. O passado é para ser analisado e observado de forma a encontrar as mensagens da vida que ficam ali ocultas, sem a gente ficar trazendo toda emoção nas nossas narrativas. Então eu vou te dizer aqui como é que você vai olhar para o passado. Porque passado todos nós temos, né? Passado é um minuto atrás, passado é o mês passado, é 10 anos atrás, é tudo aquilo que já passou. Agora, como é que eu olho para isto que já passou? De uma forma não mental, de uma forma não julgadora. Então você não pode ficar olhando lá para trás e falar assim, Nossa, que absurdo, olha o que eu fiz, deixei de fazer, olha o que fizeram comigo, aquela pessoa que foi uma pessoa assim, YZ. não. E sem autopiedade. Ai, coitada de mim, olha tudo que eu vivi, você não sabe quanto que eu sofri na minha vida, meu pai me abandonou, minha mãe não sei o quê. Ali vai, aquela dor danada. Não, você tem apenas que olhar para o passado, vendo os fatos pelos fatos. Então foram fatos que aconteceram, o que você sentiu, a maneira como você, o que fez, essa autopiedade que a gente vai, o que os seus achômetros, os seus julgamentos que você teve por você e pelas outras pessoas, isso daqui faz com que você distorça o que realmente a vida te trouxe. Então nós temos que olhar para o passado como se fosse fatos pelos fatos, fatos reais e ponto. E com que atenção? Preste atenção nos pontos de atenção que você tem que ter quando você vai olhar para algo que passou. Então você tem que ver o fato pelo fato, aconteceu isso, sem melodrama, e você percebeu que como é que você agiu? Naquela situação, quais foram as suas ações diante daquela situação? O que você fez? Então aconteceu tal coisa, eu fiz tal coisa. E o que aquela situação incitou você a fazer, a pensar? Quais foram os novos caminhos que se abriram a partir daquela situação? Então, olha o que eu estou dizendo para você. Olhar para um passado, fato pelo fato, o que você fez e o que aquela situação promoveu na sua vida. Eu vou dar aqui um exemplo para você, né, de como que a gente tem que olhar para essa situação e a maneira como a gente, né, conturba, às vezes, essa visão do passado pelas nossas emoções. Então, eu vou contar a mesma história de duas formas. Vou contar como se fosse uma coisa vivida por mim, é só uma história fictícia aqui. Meu pai, ele sempre, mas sempre quis muito uma festa de aniversário. Desde pequenininho ele nunca teve, ele sempre falava que nunca teve uma festa de aniversário. E daí,
Era o aniversário dele e todos nós resolvemos então dar essa festa de aniversário. Estávamos todos esperando ele chegar do trabalho, era uma festa surpresa, quando de repente o telefone tocou. E era do hospital, dizendo que o meu pai estava lá internado, que havia sofrido um acidente. Daí foi um desespero tão grande, aquela dor muito grande, ele nunca teve um aniversário, agora que ele ia ter, está lá no hospital. A minha mãe começou a se esbravejar, chorar, gritar, achando que o marido dela havia morrido. Eu já não sabia mais o que fazer naquela situação toda, me vi tomada também de muita tristeza, comecei a chorar muito forte, e agora, e aquele bolo, e aquela mesa, e tudo aquilo, e o meu pai não estando ali no hospital, o que será que aconteceu com ele? Daí nós fomos todos para o hospital, e entra todo mundo, aquele monte, não sabia se a gente levava o bolo, não levava o bolo, não sabia o estado que ele estava, mas fomos todo mundo lá para o hospital. Quando chegamos lá, ele estava com a perna engessada, e aquela perna engessada, o médico falou que ele, né, só tinha sofrido algumas, né, quebrou ali a perna, que ele ia ter que ficar apenas uns 6 meses, né, sem trabalhar, sem se mexer, e 6 meses, meu pai sem trabalhar, ele era a pessoa que provia tudo, e agora como é que a gente ia fazer? Aquilo me deu um desespero, e um desespero da minha mãe, começou a chorar, eu não sabia mais o que fazer. Olha, foi uma coisa, o primeiro aniversário que a gente quis dar para o meu pai, foi essa desgraça toda. Bom, aqui, escutando, o que mais ficou para você dessa história? Eu tenho certeza que ficou o sofrimento, ficou né, o desespero, a dor, né? Ficou isso. Agora, qual que é o fato? Que fato é? Como a gente vai olhar, se você olhar para o seu passado dessa forma como eu te contei, tão cheio de melodrama, com tanta dor, com tanta emoção, com tudo isso, vocês não conseguem perceber aquelas perguntinhas que eu te falei lá atrás. O que é que você agiu naquela situação? Qual foi a ação? E o que te movimentou? Né? O que essa ação te levou a fazer? Né? Quais foram as novas aberturas? Então, agora que eu vou contar novamente, só que de uma forma não mental, né? De uma forma não emocional, mas contando um fato, como se fosse um detetive relatando, né? A história, o ocorrido. Né? Meu pai sempre quis uma festa de aniversário e daí nós nos propomos a realizar essa festa. E justamente no dia dessa festa, que seria uma festa surpresa para ele, ele sofre um acidente saindo do trabalho para cá. Ele quebra a perna e fica com a perna engessada durante 6 meses. E nestes 6 meses que ele ficou ali, minha mãe, que estava, né, sempre muito ocupada mais com os afazeres de casa, ela também começou a ter que fazer algum trabalho para poder entrar dinheiro. Eu também tive que começar a trabalhar, porque era tudo provia do meu pai, e ele ficou esses 6 meses ali, não podendo trazer o sustento, e nós então começamos a trabalhar, realizando pequenos trabalhos. Pronto. Percebe? Você conseguiu aqui nesse fato, né, simples, uma que eu contei um espaço muito menor, né? Porque parou de aquele melodrama todo. Então a gente estica, porque não vai direto. Tá? Contando agora, então você percebe o que é olhar um fato pelo fato? Frieza, você vai falar assim, é uma situação. Deixa as emoções, deixa tudo aquilo que aconteceu, olha só a situação. E esta situação aqui, qual foi a ação? Né? O que a pessoa fez? No caso ali, vamos supor que fosse, né, eu tendo vivido aquilo ali, o que aconteceu? Bom, aconteceu um acidente, fomos ali atrás, qual foi a ação, qual uma pessoa fez, né? O que ela fez? Ela foi atrás, né, ver o que estava acontecendo, já foi no hospital, resolveu, mas qual foi a ação maior que abriu caminhos? Começou a trabalhar. Então, estava ali fazendo uma coisa, mas a partir daquele acidente fez com que toda a família se movimentasse para trabalhar. Então, quando a gente olha um fato, uma situação sem todo esse dramalhão, você consegue perceber que aquele acidente do pai não foi uma desgraça, mas foi uma forma que a vida teve para fazer toda a família se movimentar. Porque ele era o único provedor. E já estava todo mundo meio marmanjão. Então, começaram eles a se movimentar. Daí, então, essa é uma forma de ver. A segunda maneira de você olhar para o seu passado são as situações que se repetem.
Então, todas aquelas situações meio que repetidas, que você vê, nossa, já parece que eu já vivi por isso, já vivi com aquilo ali, com outra coisa, você vai ter que perceber o que nessas situações repetitivas. Não ficar assim, Nossa, de novo, tá repetindo aqui, olha, aconteceu, parará. não. Você vai sempre que ver se a sua ação, se está repetindo algo aqui na tua vida, a ação que você está tomando agora aqui, nessa situação que já vem se repetindo, é igualzinha da primeira vez que ela aconteceu? Então, você está se repetindo uma situação de 10 anos atrás, você está vendo que repetiu aqui. E a mesma coisa que você agiu lá, você continua agindo aqui? Então, sempre quando tem uma situação repetitiva, você tem que perceber se a sua ação foi a mesma e qual foi a mudança de ação que você teve. Porque isso vai revelar o que para você? Vai revelar o seu crescimento, vai revelar o quanto que você evoluiu, o quanto que você mudou, ou o quanto que você está estagnado. E vai revelar também quais são os impulsos que a vida está te dando o tempo inteiro para que você se movimente. Se movimente aonde? Na direção da sua missão. Então, todas as coisas, situações que ocorrem na nossa vida são sempre empurrões da vida para que você chegue e caminhe na direção da sua missão. E se vem situações repetitivas, é porque você está ainda teimando, insistindo e agindo do mesmo jeito, por mais que venha uma situação que fala para te empurrar para a direita, você dá um jeito de manter ela para a esquerda. Então, o que você tem que perceber na hora que você faz um resgate da sua história, que você olha para o seu passado, é perceber nessas situações repetitivas o quanto que você está realmente se movimentando e fazendo coisas diferentes. E percebendo os sinais que a vida está te dando. Neste exemplo que eu dei aqui dessa pessoa, do acidente do pai e tudo mais, quando ela é adulta, ela vai começar a trabalhar. Então, ela inicia um trabalho com muita vontade. Nossa, era um dos primeiros empregos dela. Então, ela estava feliz, gostando daquele trabalho. Ficou trabalhando assim pouco tempo, acho que uns 2 meses mais ou menos. Daí, de repente, ela foi demitida. E aquilo ali também tornou ela lá, foi demitida e ficou mal, com tudo aquilo, e falou assim, nossa, eu estava tão feliz e de repente agora foi demitida, mas no que ela foi demitida, ela começou a repensar na vida dela, no que ela já tinha estudado, no que não tinha, o que ela poderia fazer diferente, e ela ingressou para uma outra área de trabalho totalmente diferente, porque ela ficou meio que frustrada aqui, ela deu uma frustração do trabalho que ela queria, ela falou assim, também agora não quero mais isso e vou para o outro lado. Agora eu quero que você perceba a semelhança dessa história que aconteceu de adulto, da semelhança que aconteceu com ela ali mais jovem. A semelhança dessa repetição. Ser demitida como se fosse um acidente. Porque o acidente é aquela coisa que te tira de uma direção. Geralmente esses acidentes falam, opa, pera, tá fora do lugar. Quando às vezes a gente é demitido também, tem alguma coisa que fala, olha, você tá fora do lugar, então você tem que ir para um outro canto. Então acontecem essas demissões. Nos 2 momentos, felizes. Feliz pela festa, feliz no meu trabalho. Então, existe uma felicidade de estar no caminho errado, mas existe uma felicidade. A pessoa estava alegrinha lá. Daí, uma inteligência superior que fala assim, olha, você está feliz, mas isso não é muito bom. Temos que te colocar na direção correta. Daí, na hora que ela é demitida, abre o caminho para onde ela realmente tinha que ir. Dentro da profissão, dos talentos, daquilo que ela iria produzir muito mais. No que o pai sofre acidente, abre os caminhos para que esta mãe comece a trabalhar, para que os filhos também comecem a se mexer. Então, é uma abertura de caminhos. Mas vocês percebem que a situação é meio parecida? É este olhar que a gente tem que ter para o nosso passado. Então, colocou todos eles num mesmo movimento. E daí perceberam o quê? Poxa, lá atrás eu me descabelei, chorei, demorei um tanto para poder começar a trabalhar. Aqui, já foi mais rápido. Então, a gente começa a perceber que os empurrões da vida estão sendo cada vez mais eficazes, porque nós estamos correspondendo a estes empurrões através do processo de evolução. Estamos realmente imbuídos e irmanados nessa força de evoluir. Então, olhar para a sua história, olhar para o seu passado, ele vai revelar justamente esses segredos que estão ali nas entrelinhas da vida. Então, é quando você começa a olhar para essa linha da vida que vai te movimentando, vai te movendo, te impedindo o quê? De você se acomodar.
e ressaltando a sua potência, a sua criatividade. Veja, você pode muito mais, olha o que você tem para ver. Então, essas linhas, esses acontecimentos da vida que vão trazendo a beleza dos segredos que ela contém. Então, eu quero que você perceba o quanto que a sua história de vida é reveladora para você. Então, basta você ir juntando os pontinhos mais cruciais, ver o aprendizado, o impulso de mudança, qual foi a direção que você teve, e daí você vai começar a perceber que sim, somos todos guiados por uma força maior e que nós nos comprometemos a realizar algo nessa vida e a vida nos ajuda para que a gente se mantenha neste compromisso. Então não é mais para a gente ficar simplesmente achando que Que a vida é à toa, não sei o que eu vim aqui, as coisas estão acontecendo na minha vida, mas nem sei porquê. Parece tudo tem a ver com tudo. Então todas as pessoas que fazem parte da sua vida, que pode ser que sejam pessoas que tenham te gerado dor ou te gerado alegrias, não importa o que elas fizeram, todas elas, tanto pessoas quanto situações, são instrumentos da sua missão de vida. Então pare de se lastimar e receba todos os instrumentos, todas as situações mais difíceis ou as boas com gratidão. Porque se eles te ferem, ele só está mostrando o quê? Então você vê uma situação muito dura, muito difícil, está mostrando o quê para você? Está mostrando o quanto que você está sendo resistente para não ouvir a sua missão. Então, quanto maior o problema, quanto maior a dor, entenda, o tamanho da sua resistência. Resistência em seguir a sua missão. E a vida, ela é maravilhosa, porque ela não vai deixar que você tape os seus ouvidos para sempre, mas que você venha e cumpra aquilo que se comprometeu. Então, entender nossa missão, além de nos colocar na direção correta, nos faz desenvolver amor por tudo que nos acontece e por todas as pessoas. Quando a gente olha para a nossa vida, olha para o nosso passado, com este olhar que eu estou te convidando a olhar, você vai reconhecer a mão sábia de Deus, a mão sábia da vida, te guiando para que você, sim, consiga cumprir o que se comprometeu. E quando nós estamos trilhando exatamente na direção correta da nossa missão, a leveza da nossa alma é algo assim que as pessoas falam, mas por que você tá tão feliz? Olha como você tá, quanto trabalho, quanto isso, por que você tá tão leve? Estou leve porque este caminho com o qual me comprometi traz a suavidade da minha alma dentro do processo do meu evoluir. Então, que você possa simplesmente agora olhar para o teu passado com este olhar de gratidão e reverência, anotar e perceber todos os pontos que se interligam, o aprendizado que você tem de tudo isso, os caminhos que foram se abrindo. E se porventura você está num momento de dor, olhe para os lados e fala, onde é que eu estou resistindo? Parou de resistir? A dor cessou e você se encaminha no caminho correto da sua missão. Bom, então agora eu quero que você dê um like neste vídeo, clique o sininho, se inscreva no canal, comente alguma coisa aqui embaixo nos comentários sobre como é que foi este vídeo para você, como é que foi você ouvir tudo isso, o que mais te impactou. Compartilha comigo as tuas impressões. Aí todos nós crescemos, tá bom? Até mais.